Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar das flores de maio. Tá chegando a época delas prepararem a floração, já já. Teve uma seguidora aí do canal, deixa eu ver o nome dela aqui, Maria Enice. Ela perguntou, e aí, como é que estão essas flores de maio esse ano? Porque ano passado, vocês se lembram, que eu postei um vídeo que elas estavam meio caidinhas, algumas delas estavam meio caidinhas. E aí eu replantei e vocês viram que, porque eu coloquei terra misturada com areia, a areia veio contaminada com nematódeos, alguns chamam de nematóides, né? E isso prejudicou muito elas. Eu fiz o replante, limpei, tratei. Vou colocar o vídeo aí linkado no final desse vídeo para que vocês possam assistir a esse vídeo também. Uma outra coisa que eu fiz foi o chá da casca de banana. Também vou deixar o vídeo linkado aí, que ajuda demais. Agora, nesses últimos dias, o que eu fiz? Coloquei elas na chuva. Por quê? Eu percebi que as minhas suculentas estavam amando a chuva, elas cresceram assim assustadoramente. É muito nitrogênio na chuva, gente. Então, eu vi que isso fez bem para as minhas suculentas e eu resolvi testar nas flores de maio também. Só que diferente das suculentas, as flores de maio não gostam de sol. Então, eu dei um jeitinho. Vamos ao vídeo para vocês verem o que eu aprontei. Bom, pessoal, depois que eu tive um resultado excelente com as minhas suculentas, de deixá-las aqui nessa grade onde elas tomam sol e chuva, muita chuva, que elas cresceram e ficaram assim gordinhas. Os cactos também, olha o tamanho que ficou essa aqui, olha só. Essa aqui eu tinha replantado, ó, olha como ela cresceu, todas gordinhas. Aí, o que eu pensei? Falei, bom, eu vou fazer o mesmo. Olha, essa tá dando até florzinha aqui, ó, tá vendo? Olha que linda. Depois eu ponho foto pra vocês quando elas se abrirem. Eu pensei comigo, bom, eu vou fazer o mesmo com as minhas flores de maio. Porque olha só, olha também as minhas rosas do deserto. Elas cresceram tanto que logo vou ter que tirar daqui e colocar num outro vaso maior. Tão grandinhas que elas ficaram, olha só. Todas elas. Só que aqui bate sol. Então, o que eu pensei? Eu tenho aqui essas bromélias e elas fazem uma meia sombra aqui de baixo, ó, tá? Então, eu trouxe, porque assim, nós sabemos que as flores de maio não gostam muito de sol. Elas ficam avermelhadas, né? Então, eu trouxe elas pra aqui e coloco aqui debaixo. Porque aqui elas tomam chuva, eu puxei elas pra cá agora pra vocês poderem ver que o resultado da chuva foi excelente pra elas. Olha como elas ficaram gordinhas, durinhas, tá vendo? Cresceram várias folhinhas novas, todas bem gordinhas, em pezinhas, tá? Olha pra vocês verem, que saúde. Então, eu deixo elas aqui debaixo, elas têm tomado bastante chuva. E, sinceramente, eu vou fazer isso com as minhas outras suculentas que estão lá na minha sacada que não tomam chuva. Gente, agora é importante lembrar um detalhe. Todas elas estão em vaso de barro, tá? É cerâmica, ó. Então, a chuva vem, passa por elas rapidamente, não fica nada empoçado, porque elas estão aqui no chão, né? Mas não tem nem um pratinho de baixo, nada segurando a água. O ideal mesmo é que elas estivessem em uma grade. Só que as minhas grades que ficam na chuva ficam também no sol. Então, eu não pude colocá-las dependuradas por isso. Eu ainda tenho que pensar numa estratégia aqui do que eu posso fazer para colocar elas dependuradas
de forma que elas tomem chuva sem tomar sol, tá? Isso eu ainda vou pensar nessa estratégia. Então, foi muito bom para elas tomar chuva, assim como foi para as minhas suculentas, tá? Olha só como elas cresceram. Olha só, isso aqui, gente, era uma planta pequenininha. Coloquei aqui uma mudinha bem pequena. Rapidamente ela foi crescendo e ficou dessa forma. Então, a água de chuva é sensacional, tá? É importante frisar. O vaso é de cerâmica e não fica água retida aqui, nada empoçado, tá? Porque a cerâmica, a água passa por ela rapidamente e vai embora. Uma coisa que é importante lembrar, gente, é que nenhum dos meus vasos é plantado em terra comum, né? Terra vegetal comum. Eu planto, ó, nesse substrato para rosas do deserto, para violetas, porque ele nunca fica impactado, tá? Isso também é importante para que a água não fique acumulada. Bom, como vocês viram, elas ficaram aí escondidinhas ali debaixo, escondidinhas debaixo das minhas bromélias e elas gostaram bastante. Mas, gente, eu não coloquei todas de uma vez, eu tava com medo de que elas sentissem, né? Porque a gente sabe que elas não gostam de muita água. Mas eu pensei, as suculentas também não gostam de muita água. Mas o que que acontece? A vantagem da cerâmica é enorme por isso. A água passa pela cerâmica e vai embora. Além disso, elas estão plantadas naquela terra própria para rosa do deserto, para violetas, que é uma espécie de substrato bem moidinho, né? Que ele é bem aerado, bem fofinho. Isso ajuda muito também que a água logo passe por ali. As minhas flores de maio, que estão plantadas ainda, porque por serem mudas pequenas, em vasos de plástico, eu não coloquei lá não, tá? Eu coloquei um dia, deixei pegar uma chuva e tirei. Por quê? Não tem aquela mesma ventilação que tem no vaso de cerâmica. Então, eu tive medo que ocorresse apodrecimento. Aí, quando eu coloquei algumas, vi que deu certo, aí eu pus todas que estavam na cerâmica lá, deixei uns 4 dias na chuva. Fechei os olhos e deixei. Falei, pô, elas ficam na natureza tomando chuva, aqui vai ter que dar certo também. E deu. Vocês viram que elas ficaram radiantes, elas estão gordinhas, bem hidratadas, nascendo novos galhinhos. Então agora, gente, eu fiz uma renovação. Tirei, voltei elas para a sacada e assim é um trança-trança. Mas como eu ainda não tenho um local apropriado para que elas fiquem na chuva, sem sol, eu vou preparar isso. Eu tô pensando em fazer com uma tela de proteção, né, dessas de dessas de sombreamento mesmo, para orquídeas. De forma que passe água da chuva, mas dê um sombreamento mais adequado para elas. Mas enquanto eu não faço isso, eu vou colocando e tirando elas da chuva. Estamos num período excelente de chuva aqui em minha cidade, como eu nunca vi. Tá chovendo praticamente todos os dias. Então eu tenho feito um revezamento, sabe? Pego algumas, coloco lá, volto para a sacada, deixo outras tomarem chuva e aquela grade de suculentas toma água de chuva direto. E não ocorreu nada de podridão, nada de perder raízes, elas estão amando a chuva. Teve uma seguidora também que perguntou por que a dela ainda não floriu, né? Porque ela falou, eu ganhei a minha já tem mais de um ano passado ela não floriu. Calma, ela vai florir esse ano, vai florir. Se não florir, a gente vê o que faz depois. Mas se tiver saudável, gente, não tem erro, vai florir em maio. Então, assim que as minhas começarem a florir e abrir os botõezinhos, eu ponho aqui para vocês. Vamos acompanhar para ver como é que vai ser. Até o próximo vídeo, não se esqueça de... tem gente que não é inscrito, só fica assistindo os vídeos e não se inscreve. Isso não ajuda o canal. Ajuda aí, se inscreva, deixa o seu like e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.